Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria, minha amiga Fátima Campelo. Aquele abraço também para Marta Regina, tanta gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula, que é a aula modelo de ensino religioso para todo o Brasil. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Ainda na sequência de aulas sobre a concepção de vida e morte, hoje vamos descobrir qual é a concepção de vida e morte numa religião denominada confucionismo, que para muitos nem chega a ser uma religião propriamente dita, mas uma filosofia de vida, conforme veremos no decorrer dos slides. E por ser uma filosofia de vida, não possui uma resposta exata sobre a vida após a morte. Objetivo, queremos conhecer um pouco mais sobre essa tradição religiosa. Nossa aula terá 6 partes. Uma visão histórica sobre o confucionismo, uma visão histórica sobre o fundador do confucionismo, um filósofo chamado Confúcio, doutrina, dimensão ética, culto aos antepassados, revisão e atividades. Aliás, em se tratando de culto aos antepassados, eu até arriscaria responder que a resposta para a morte no confucionismo é a ancestralidade, uma importância dada aos ancestrais, aos antepassados em nossa história de vida. Começando com esse trecho de um poema de uma santa católica denominada Teresinha do Menino Jesus, em que ela discorre e fala sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. A minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te da terra, só tenho o dia de hoje. Ou seja, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode não vir. Continuando, turma, confucionismo, aspectos gerais e doutrina. Vem comigo, dados históricos. O confucionismo é uma religião basicamente chinesa. Professor, mas o meu pastor, o meu padre da paróquia disseram que na China não há religião, o povo não acredita em nada, que o negócio lá é perseguir, é matar cristãos. Pois é, estou ensinando para você errado. Os chineses, eles cultuam basicamente 3 religiões. Eles são budistas, são taoístas, uma religião que conheceremos na próxima aula, e são confucionistas. Eles vivem essas 3 religiões cujo foco é a perfeição moral, a ética.
Por isso que o cristianismo não consegue adentrar em território chinês, não é por causa de perseguição, é porque o chinês busca uma perfeição moral, uma perfeição ética, e o cristão chega com uma história de santidade que não bate com o que entendemos, com o que o chinês entende por perfeição, tá bom? Bom, até o início do século XX, 1911 exatamente, a China era uma potência, mas não a potência econômica como é atualmente. Atualmente a China é a maior economia do planeta. Ela era uma potência imperial. O imperador era considerado o representante do povo diante do Supremo Deus Céu. Deus Céu aqui não entende exatamente sob a ótica religiosa, certo? É um título que distingue o imperador das demais pessoas. Ao mesmo tempo, ele também era o filho do céu na terra, do Tao. Ele realizava o sacrifício ao céu no Templo do Céu em Pequim. Ele fazia ainda sacrifícios às montanhas e aos rios sagrados da China. É uma noção de céu, uma noção de Deus ligada à tradição. Deus aqui está identificado com a tradição, está bem? Não necessariamente estão nos referindo a uma visão de Deus, ao transcendente, ao sobrenatural, está bom? Continuando. O Império Chinês, ele era uma sociedade hierárquica. O que é hierárquica? Uma pessoa manda na outra, que manda na outra, e uma lá embaixo obedece todo mundo. Os líderes eram permanentes, olha só, quase castas indianas. Você nasce líder, você vive como líder, você morre como líder e seus filhos assumem a sua função. Mas o que é de interessante nesse modelo chinês da época era que na frente da administração havia uma elite de funcionários altamente intelectuais, letrados, cultos, que eram chamados de mandarins ou burocratas. Turma, a existência de funcionários, líderes, dirigentes altamente cultos, letrados, intelectuais é justamente a essência do confucionismo, como veremos daqui a pouco ao acompanharmos a vida de Confúcio, está bem? Confúcio ele buscava justamente isso, formar líderes para o seu povo, mas líderes capazes, inteligentes e não oportunistas ou apadrinhados políticos, como há, por exemplo, no Brasil. Então, o confucionismo, turma, é um conjunto de pensamentos, regras e rituais sociais que foram desenvolvidos pelo filósofo Confúcio durante o século VII antes de Cristo, tá bom? Perdão. O confucionismo, ele era uma espécie de religião do Estado, como vimos no slide anterior. Na essência da China imperial estava quem? Estava o confucionismo. Ele era praticado pela elite, os mandarins, os burocratas, pelas classes dominantes. Era uma religião, uma filosofia de vida que justificava a estrutura social chinesa. Porém, entre as massas, ele não se disseminou. Por quê? Ora, as pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem ascender, as pessoas querem melhorar o seu padrão social e apoiar uma religião que afirma que os líderes são permanentes é apoiar uma situação social que não é interessante, por exemplo, para as classes sociais mais populares, mais pobres. Então, a elite que se servia do confucionismo, ela manteve, apoiou
o confucionismo. As classes populares respeitavam, viviam, mas não com intensidade. Havia também o budismo, a proposta do taoísmo. Bom, não há igrejas organizadas em forma de clérigos, embora você encontre alguns, digamos assim, sacerdotes da religião, tá bom? O confucionismo, ele não se encaixa nas correntes religiosas como conhecemos aqui no Ocidente. Você olha para o confucionismo e o ocidental não enxerga no confucionismo uma religião. Acabei de falar, é uma filosofia de vida, porque a minha visão ocidental sobre essa religião. Não há adoração de divindades e tampouco existe uma noção de vida após a morte. É uma religião que se desenvolve no natural, na natureza, certo? Nesse plano humano da Terra. Bom, para entender um pouco mais sobre o confucionismo, vamos entender um pouco mais sobre a vida de Confúcio. Confúcio, ele foi contemporâneo. O que isso quer dizer? Ele viveu no mesmo tempo, na mesma época de Buda e na mesma época de Lao Tse. Buda, fundador do budismo, Lao Tse, fundador do taoísmo. 3 grandes fundadores de religião, 3 grandes seres humanos que viveram na mesma época. Aliás, a história humana, ela tem um recorte interessante. Do século VII antes de Cristo até o século VII depois de Cristo, num período de 1000 anos, a humanidade teve a graça de conviver com grandes líderes religiosos, como esses 3 citados, como Jesus Cristo, como Maomé, por exemplo. Um período de ouro da história da humanidade que poderia voltar nos tempos atuais. Bom, a data exata do nascimento de Confúcio é desconhecida. Festeja-se no dia 28 de setembro, certo? A sua data de aniversário. E acredita-se que o nascimento ocorreu no ano de 551 antes de Cristo. Turma, a mãe tinha 18 anos quando Confúcio nasceu. O seu pai tinha 70 anos. Tanto a mãe como o pai eram aristocratas, ou seja, era uma família nobre, uma família que descendia de uma famosa, conhecida e importante dinastia da China. Porém, apesar de nobres, eles eram pobres, viviam sem recursos. A nobreza era só um título, ela não se traduzia em riqueza. Bom, aos 15 anos, Confúcio, ele havia se tornado um dedicado estudante. Sempre demonstrou interesse pelos estudos, interesse pelo conhecimento, interesse pela ciência. Ele era eficiente em quase todas as disciplinas. E sabe qual era o diferencial de Confúcio? Eu até marquei aqui, certo? Ele era conhecido porque fazia, vou ressaltar aqui, ó, excelentes, perdão, deixa eu buscar aqui uma cor melhor. Ele fazia excelentes perguntas. O professor, ele conhece os melhores alunos, não é pela nota da prova. Atenção, você que está me assistindo. O professor não conhece os melhores alunos pela nota da prova ou pelas respostas. Nós conhecemos os melhores alunos pelas perguntas que são feitas. É por isso que o seu professor se irrita com algumas perguntas que você faz, porque algumas perguntas são tão óbvias, que elas dizem muito mais de você, que você não teve capacidade de acompanhar o conteúdo, você não tem noção de interpretação de texto,
ou de interpretação de fala, certo? Os melhores alunos fazem as melhores perguntas. Nunca se esqueça disso. E muito cuidado ao fazer uma pergunta. Em qualquer espaço, não é só na escola, porque essa pergunta pode dizer muito de quem você é no nível intelectual. Já imaginou, querido aluno? Já imaginou, querida aluna? Você numa empresa, louco por uma promoção, e numa reunião de colaboradores com os gestores, faz uma pergunta boba, ingênua, rasa. Adeus promoção. Está bem? Continuando, turma. Olha, Confúcio, ele era o caçula. O que é o caçula? Ele era o mais novo de 11 irmãos. Bom, o seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade. Esse fato obrigou Confúcio a trabalhar desde muito jovem para ajudar no sustento da família. Além de um grande aluno, um trabalhador. Aos 15 anos, ele resolveu dedicar suas energias no aprendizado. Foi nessa época em que ele se tornou um aluno exemplar, em que ele foi, digamos assim, reverenciado por grandes mestres pelas grandes perguntas que ele fazia. Nesse ponto aqui, Confúcio se aproxima de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo se aproxima de Confúcio. Jesus também, aos 12 anos, ele estava no templo e foi questionado por grandes líderes do judaísmo e deu respostas excelentes, maravilhosas. Isso está contido na Bíblia, um fato que é denominado quando Jesus se perdeu no templo. Ele não se perdeu, ele sabia onde estava dialogando, conversando com grandes líderes da sua religião e despertando a admiração deles. Bom, ele trabalhou como pastor, como vaqueiro, funcionário público e guarda-livros, dentre outras profissões. Aos 19 anos, Confúcio se casou com uma jovem chamada Shi Quan e teve um filho denominado Kang Li, certo? Alguns aspectos, então, da vida pessoal de Confúcio. Bom, Confúcio, ele ganhou grande reputação como professor ainda jovem. Ele possuía uma vocação, um dom para ensinar e era reconhecido de tal forma que, ainda jovem, as pessoas olhavam para ele e viam a figura de um grande professor. Ele abriu a sua primeira escola aos 22 anos. Ele teve também, ao mesmo tempo, grandes e importantes cargos no governo chinês. Aos 53 anos, ele tornou-se primeiro-ministro e chegou a ser governador de uma cidade. Cidades naquela época eram cidades-estado, cidades enormes, era um mini-reino, uma cidade na China naquela época. Porém, ele acabou caindo em desgraça diante do rei, ele foi destituído do seu poder de governador e foi exilado. O que é exilado? Ele foi mandado embora. Saia não apenas do governo, mas saia da minha frente, vá morar noutra terra. Após o seu exílio, Confúcio, ele andou por 14 anos em busca de um rei para assessorar. Ou seja, o sonho de Confúcio era um rei intelectual, um rei sábio, um rei com capacidade, certo, intelectual, para governar o seu povo. Que não fosse apenas um rei que é rei porque foi filho do antigo rei, chegou não por seus méritos, mas por sangue. Ele queria um rei que fosse capaz, sim, que fosse inteligente, capaz de resolver tudo, não na base da intuição, mas na base da inteligência. Porém, ele
fracassou em sua busca. Ao fracassar em sua busca, ao não encontrar um rei que pudesse assessorar, o que fez Confúcio? Confúcio ele disse: já que eu não posso assessorar reis, eu vou formar grandes, capacitados funcionários do rei. Então ele reuniu um grupo de discípulos. Esses discípulos, sendo seus alunos, eles aprenderiam a arte de governar, as ciências, a filosofia, o conhecimento, e quando fossem servir a um rei, o rei estaria bem assessorado de pessoas capazes de cuidar do seu governo. Olha só como era interessante o ideal de vida de Confúcio e como vocês percebem que até agora o nome de Deus, aspectos religiosos não foram citados. Está bem? Continuando, olha só. Aqui nós temos uma cena do filme sobre Confúcio. Esse filme ele está completo nessa plataforma de vídeo. Só colocar Confúcio filme. É um filme muito bom, muito interessante, que narra a história desse grande ser humano. Bom, o mestre disse: uma pessoa que exige muito de si mesma e pouco dos outros ficará a salvo de críticas. Olha só a sabedoria do Confúcio. Se você se cobrar bastante, você vai buscar a perfeição. Se você se cobrar bastante, você vai dar sempre o melhor de si. Quanto mais você der o melhor de si e buscar a perfeição, menos espaço, chance, você vai dar para os outros criticarem você, porque você estará sendo sempre uma pessoa, certo, que faz o melhor. É uma ideia interessante que serve para a minha vida e serve para a sua vida. Ah, o meu pai reclama demais de mim, a minha mãe reclama demais. Faça a cama quando você acorda. Beba água, lave o copo. Eu estou falando coisas básicas que os jovens, crianças e adolescentes deixam de fazer e aí não gostam quando o pai reclama. Faça a tarefa, acorde cedo, não dê trabalho para ir à escola, não dê trabalho para fazer a tarefa escolares. Essas nossas obrigações, se nós a fizermos bem, nós já estaremos livres de 90% das críticas do pai e da mãe. Mas você quer viver no celular, quer assistir vídeo o dia inteiro, não estuda, não cuida da casa, não lava a própria roupa. O menino não lava a sua roupa íntima, a menina não lava a sua roupa íntima. Deixa tudo nas costas do pai, da mãe não quer receber reclamação. Olha o que Confúcio diz. Quer deixar de receber críticas? Age direito. Toma rumo na vida. Quer deixar de receber reclamações? Toma rumo na vida. Age direito. Entendeu? Bom, qual era a grande utopia de Confúcio? Olha só. Ele queria, já sabemos, encontrar um rei que topasse, não é? Que aceitasse ser assessorado por sábios. Esse rei, ele então governaria com justiça. E esse rei, ele formaria o estado ideal, um estado que promoveria a harmonia entre os deuses e os seres humanos. Aqui, mais uma vez, a questão do Deus, a tradição, não é? Uma harmonia social. O rei justo, ele é o filho do céu. Olha só, este termo filho do céu, ele permaneceu após Confúcio durante a China, potência imperial, mas ele recebeu uma outra conotação, uma conotação de distinção do rei das demais pessoas. E aqui nós vemos que o Filho do Céu é aquele que governa com justiça, como a religião, como a filosofia, mas principalmente a religião, ela pode ser manipulada pelos governantes, não é? Se o rei praticar a injustiça,
ele perde o mandato do céu. Ou seja, o rei injusto, ele não é filho do céu. Ele é filho de outra coisa que eu não posso dizer. Está bem? E não se precisa mais obedecê-lo. Quando o rei é filho de outra coisa, não se precisa mais obedecê-lo. Então, na sua escola, ao reunir um grupo de discípulos, Confúcio, ele criou programas de treinamento para líderes. Seu objetivo, formar homens perfeitos que fariam parte da burocracia e ajudariam a construir o estado ideal. Ele, de certa forma, foi bem sucedido no seu plano, no seu projeto, porque os mandarins governaram a China por quase 2.000 anos. Bom, como todo ser humano, eu, você também, Confúcio, ele faleceu. Ele faleceu aos 80 anos de idade, com mais de 3.000 discípulos formados. Olha só, uma universidade de administração que formou 3.000 discípulos. O fato interessante é que após a sua morte, Confúcio, que não pretendia fundar uma religião, Confúcio, ele recebeu um título. Que título? Senhor propagador da cultura, sábio supremo e grande realizador. Um nome que está registrado no seu túmulo até o dia de hoje. Olha só, não tem nenhuma conotação religiosa no título de Confúcio. Não é Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias, etc. Propagador da cultura, do conhecimento. Sábio supremo, o maior sábio que já houve. E grande realizador. Não apenas falava, mas fazia, não é? Confúcio nunca pretendeu fundar uma religião. Porém, após a sua morte, seus discípulos, claro, começaram a difundir e ampliar suas ideias. E quanto mais suas ideias foram difundidas e ampliadas, mais ele tornou-se um venerado. Quando a pessoa começa a ser muito venerada, ele começa a ser identificado, sua mensagem, com ideias religiosas. Então, muito cuidado quando você venera demais alguém, porque a veneração ele pode conduzir, sim, a um estágio religioso, de adoração religiosa. Foram construídos templos em honra a Confúcio. O templo de Confúcio, na cidade de Khufu, tornou-se local de veneração até os dias atuais. Esse grande ser humano que passou na Idade da Terra. Você que gosta de criticar a religião dos outros, Confúcio está aqui e você está aqui. Confúcio é Champions League da humanidade e você é Série B do piauiense, tá bom? Muita humildade na hora de se referir à religião dos outros. Você está na Série B do piauiense e Confúcio disputa a Liga dos Campeões da Europa, tá bom? A diferença entre você e ele é enorme. Bom, na atualidade, nós sabemos que a China, até 1911, era uma potência imperial. Em 1912, a China proclamou a sua república. Ao proclamar a república, o que se faz? O que faz uma república? Ela tenta cortar laços com o período imperial, com as ideias, com as crenças, com as instituições. Exemplo, no Brasil. O Brasil, até 1889, era um império. Quando a República foi proclamada, hoje é um consenso, quando houve o golpe militar da República, o que os republicanos logo fizeram? Bom, no Império, o rei era aliado da Igreja Católica. Havia um regime chamado de padroado. O que é o padroado? A igreja ela está tão identificada com o Estado que os líderes da igreja
são apontados muitas vezes pelo rei. O rei apontava quem seria o bispo, quem seria um vigário, um monsenhor, um cardeal. Cardeal não, cardeal é a atribuição do Papa. E assim por diante. Quando proclamou-se a República, cortou-se a relação com a Igreja Católica e o Brasil adotou uma postura de Estado laico, Estado que não professa nenhuma religião. Nesse período em que os cristãos estão ávidos pelo poder, que batem no peito para dizer que o presidente é cristão, que o governador é cristão, que tal senador é cristão, que tal ministro é terrivelmente evangélico. Nesse período em que os cristãos demonstram no Brasil uma sede cega pelo poder, saibamos que, quando a República afastou a religião do Estado, quem saiu ganhando foi a religião. Ela perdeu o contato com o poder, mas ganhou liberdade profética, liberdade de criticar, liberdade de apontar os erros, liberdade de lutar por um mundo melhor para todas as pessoas. Então, quando a religião se alia ao poder, ela perde muito. Ela fica, certo, presa a esse poder e se deixa manipular pelo poder. Então, muito cuidado com a sede pelo poder. Muito cuidado com a sede por estar em cargos de poder, porque isso pode levar você a uma prisão e a religião só perde com isso. Bom, quando a República proclamou, o que ela fez? Cortou laços com o Império Chinês e automaticamente abandonou o confucionismo. Afinal, o confucionismo era a essência do Estado Imperial Chinês. Os mandarins estão aí para nos apontar essa verdade. Bom, mas em 1900, o confucionismo, apesar de ser abandonado, continuou sendo seguido pela população. Porém, em 49, depois da Revolução Comunista do líder chinês Mao Tse-tung, o confucionismo ele começou a ser contestado pelo governo comunista chinês. O comunismo ele não adota nenhuma religião, certo? Nem nenhum plano do seu plano, nenhum espaço do seu plano de governo. Deus é uma ideia que não entra num governo comunista. Então, o confucionismo ele foi visto como um elemento cultural ultrapassado e contrário à ideologia comunista. Sim, é só você olhar aqui nesse slide, olha só. Confucionismo, ó. Era uma religião praticada pela elite, pelas classes dominantes. Era uma religião que possuía líderes permanentes, uma religião que dificultava, certo, a ascensão social. E na essência do comunismo há a igualdade entre as pessoas. Então, se o comunismo reza, a cartilha do comunismo diz que as pessoas devem ser iguais, sem classes sociais, uma religião que, certo, sustentou um império de desigualdades no país, essa religião seria contestada, certo? E foi contestada. Porém, após a morte de Mao Tse-tung em 76, o confucionismo ele passou a ser considerado um importante patrimônio cultural do povo chinês. Ele foi reabilitado. Os novos líderes chineses perceberam que a essência da mensagem de Confúcio, culturalmente, ela é muito rica e importante para o povo. Hoje, o Partido Comunista Chinês, ele considera a filosofia confucionista como uma alternativa à religião. Há uma tentativa de reabilitar Confúcio. O governo chinês percebeu que, se não valorizar o seu passado, a China perde valiosas partes de sua cultura. Atualmente, cerca de 25% da população chinesa
afirma viver a ética confucionista. Turma, 25% da população chinesa equivale a umas 300 milhões de pessoas. Um Brasil inteiro professa o confucionismo. Mas, fora da China, não há muita abrangência, não se disseminou bem. Tem cerca de 6 milhões de adeptos, a maioria no Japão, na Coreia do Sul e em Singapura. No Brasil, não temos dados confiáveis sobre o número de praticantes do confucionismo. Há sim praticantes, mas não há dados confiáveis sobre a quantidade. Aqui, ó, muros que protegem o centro histórico de Khufu. Continuando, nossa primeira pergunta, faltando 23 minutos para a aula acabar. É uma pergunta só para a gente acordar, para a gente continuar disposto nessa aula magna, nessa aula maravilhosa sobre o confucionismo. Olha só, quem é o fundador do confucionismo? É a letra A, Mao Tse-tung? É a letra B, Mencius? C, Confúcio? Ou D, Lao Tse? É só para a gente não perder, não é? Não perder o fio da meada, é claro. O fundador do confucionismo só pode ser Confúcio. Nota 10. Com louvor para você que acertou aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela! Pode comemorar! Continuando. Vamos agora adentrar um pouco na sua doutrina. Professor, e a vida após a morte? Está bem claro, no decorrer dessa aula, que não há uma doutrina sobre a vida após a morte. Não há uma preocupação com a vida após a morte. A preocupação é com essa vida na qual nós vivemos, como ela pode ser mais justa para todos os seres humanos. Aqui, mais uma vez, ó, uma foto aérea tirada do templo de Confúcio em Khufu, na China. China, que é um país próspero, a maior economia do planeta, certo? Aos poucos, ela está destituindo os Estados Unidos como grande potência mundial. Se vai conseguir? Acredito que não, mas se aproximar, vai. Olha só, os ensinamentos de Confúcio representam muito mais um sistema de ética e política do que uma religião. Isso já está bem claro, certo? Desde o início da nossa aula. Olha só aqui uma das frases que nós chamamos de máxima. O que é máxima? É uma frase com uma lição. Ó, se não consegues perguntar para Confúcio, Confúcio, é a vida após a morte? Aí Confúcio disse, olha, se você não consegue se relacionar com os vivos que estão aí do teu lado, por que você se preocupa com os espíritos? Você não consegue nem relacionar-se com o seu próximo, como vai se preocupar com os seus espíritos? Jesus, ele disse uma frase semelhante, certo? No Novo Testamento. Aliás, é um seguidor de Jesus, né? Falou assim, o discípulo amado, que ninguém sabe, alguns falam que é João. Ele fala assim, como você diz que ama a Deus, que você nunca viu, e odeia o seu irmão que você vê a todo instante? Quem não ama o seu irmão, não ama Deus. Percebe? Quem não conhece o irmão, não conhece Deus. Ou seja, quem não conhece, não ama a dimensão humana, como ele vai conseguir, que você vê, que você convive, que você se relaciona, como você vai se relacionar com Deus, que é sobrenatural, que está no outro plano? É basicamente essa ideia de Confúcio. Para que se preocupar com outra dimensão sobrenatural? A tua preocupação tem que ser se relacionar bem com as pessoas. O cristianismo também fala isso. Amar a Deus e ao próximo. Relacionar-se bem com as pessoas. Se eu não me relaciono bem com as pessoas, meu relacionamento com Deus não vale nada. Nada mesmo. Nada de nada. Bom, então, a doutrina de Confúcio,
ele vai abordar basicamente moral, política e educação. E a religião, ela vem também junta, mas muito mais como uma ideia que foi propagada por seus discípulos. Discípulos deram a Confúcio um status de fundador de religião e as suas ideias um status de religiosa, tá bom? O confucionismo, ele prega essencialmente algo que é muito polêmico na história do pensamento humano. É quase aquela discussão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que vocês gostam de brincar. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Mas o ovo vem do quê? Da galinha. E a galinha vem do quê? Do ovo. E o ovo vem do quê? Da galinha. Essa discussão, ela tem um paralelo no mundo da filosofia, que é: as pessoas nascem boas e se tornam más, ou elas são más porque já se nascem más e podem se tornar boas. Essa é a discussão, né, uma discussão muito forte na filosofia. Nós nascemos bons e nos corrompemos, ou nascemos maus e podemos melhorar. Para Confúcio, as pessoas nascem boas, mas elas podem se corromper e tornarem-se más. Por isso, todo governo, ele tem a obrigação de investir na educação e na formação do caráter das pessoas, formar bons cidadãos, cidadãos cheios de virtude. Ó, o ser humano, ele consegue ser perfeito por seu próprio esforço, sem precisar de uma ajuda de uma divindade, digamos assim. Continuando, turma, o confucionismo, portanto, ele se aplica na formação do caráter, na formação da personalidade da pessoa, do seu comportamento, da sua estrutura enquanto pessoa. Você quer mudar a sociedade? Comece por você mesmo, sendo disciplinado e sendo uma pessoa que viva valores morais e éticos. Nos templos confucionistas, os rituais, eles são de ordem social. Olha aqui uma frase de Confúcio: o homem é quem faz grande a verdade, e não a verdade que faz grande o homem. Olha só, é o ser humano que faz grande a verdade. Mais uma vez, tomando como paralelo a minha religião, o cristianismo. A mensagem de Jesus, ela só é nobre porque eu vivo a sua mensagem. Mas se eu digo que vivo a mensagem de Jesus, sigo a mensagem de Jesus e não vivo, não pratico, a mensagem de Jesus, ó, ela se reduz. Jesus prega a paz. Eu prego as armas, eu diminuo a pessoa de Jesus Cristo e sua mensagem. Bom, voltando ao confucionismo, ó, o princípio básico dessa religião é o que os chineses chamam como Jun Shaio, o ensinamento dos sábios. O que é o Jun Shaio? A Jun Shaio é você buscar um caminho superior, ou o Tao. Um caminho superior que você vai adotar como forma de viver bem e que ele consiste em você equilibrar as vontades da terra, materiais, suas vontades carnais, digamos assim, e suas vontades espirituais. Aqui, espírito como disposição interior. Equilibrando o material e o espiritual, você está no caminho superior, o caminho do tal. Ser uma pessoa equilibrada, tá bom? Uma pessoa que é capaz de viver bem materialmente e viver bem espiritualmente. Para conseguir esse equilíbrio, essa harmonia com o tal, o caminho superior, o fiel tem que se dedicar ao quê? Dedicar a uma rigorosa disciplina. Ele deve estudar, trabalhar, praticar os valores morais e, acima de tudo, respeitar o passado, respeitar a tradição, os valores tradicionais. Então, o comunismo,
Ao afirmar que o ser humano possui, né, a capacidade de ser perfeito por sua própria força, e ao afirmar também como se alcança, como se trilha o caminho superior, ele vai demonstrando que tem uma dimensão ética mais forte que uma possível dimensão religiosa. Assim, quando eu falo em ética, eu falo em virtudes. E o confucionismo propõe 5 virtudes que devem ser essenciais ao ser humano. Primeira virtude, amor ao próximo. Se eu não me relaciono bem com as pessoas, como eu quero me relacionar com os espíritos? A justiça, o ideal de Confúcio, um mundo mais justo. Essa justiça seria alcançada pela capacitação dos líderes para se tornarem líderes justos, reis justos. Cumprir regras adequadas de conduta, a polidez. Autoconsciência da vontade do céu, o equilíbrio. A sabedoria e a sinceridade desinteressadas, gratuitas, ou seja, você é uma pessoa que age gratuitamente, sem nenhum interesse, inclusive na sua sabedoria. Aprender é o primeiro pilar, a primeira coluna do confucionismo. Os chineses investem muito, muito, muito na educação, tá bom? Só mudamos o mundo pela educação, pela valorização da educação, valorização dos professores, da estrutura das escolas, certo? Coordenadores, pedagogos, etc. É a educação que abre portas, porque quando você investe na educação, você forma intelectuais que vão agir em várias áreas do país, e o país vai crescer na economia, na contabilidade, certo? Vai crescer em tecnologia e assim por diante. Quer mudar um país? Mude a partir da educação. Temos também algumas palavras-chave da atitude social humana, dessa dimensão ética do confucionismo. Trago para vocês, o gen. O gen significa humanitarismo, cortesia, bondade e benevolência. O gen é o que nós chamamos de regra de ouro, que já estudamos em aulas anteriores. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Essa é a virtude mais elevada do confucionismo, a regra de ouro. Se o ser humano vive a regra de ouro, ele vive em paz e em harmonia com as demais pessoas. Então, essa é a primeira palavra-chave da ética do confucionismo. Tem também o Shun Tzu, o homem superior, a virilidade. O homem, para ser perfeito, ele deve ter humildade, uma pessoa magnânima, sincera, diligente e amável. O que é ser amável? É as pessoas olharem para você e amarem você. Há pessoas que não são amáveis. A gente olha e já quer distância dela no primeiro olhar. Quando convive, então, tenha certeza que é melhor se manter distante. Cultive em você, é uma coisa que é o maior ensinamento que eu dou para o meu filho. Eu digo, Felipe, cultive um jeito de ser que mantenha as pessoas lhe amando. Não afaste as pessoas. Façam que as pessoas lhe amem. Seja polido, educado, justo, atencioso, para que as pessoas lhe amem. E falo também para você, jovem. Haja de um jeito que as pessoas vão lhe amar. Não haja de um jeito que as pessoas vão lhe odiar. Ser amável talvez seja a melhor qualidade de um ser humano, tá bom? Somente assim ele vai alcançar a paz, quando ele vivenciar essas qualidades. Continuando. Bom, outra palavra-chave, ou conceito ético, não é? É o Shen Ming. É a retificação dos nomes, certo? Acredito até que o correto seria ratificação, tá? Vou ficar devendo aqui
o termo correto. Por quê? Porque vai ratificar o nome, ou seja, confirmar os títulos. Para uma sociedade estar em ordem, cada cidadão ele deve ter um título ou um papel e atuar de acordo com esse papel. Aqui, nós estamos falando de tradição. Tanto nesse terceiro ponto, quanto no quarto ponto, Confúcio está falando sobre tradição. O que é que ele diz? Ele diz que cada pessoa deve cumprir o seu papel social com excelência, com qualidade. Você é um professor, seja um excelente professor. Você é um psicólogo, seja um excelente psicólogo. Você é um funcionário público, seja um excelente funcionário público. Haja de acordo com o seu papel, certo? Que você, fazendo assim, você vai estar contribuindo para uma sociedade melhor. Você é professor, você é um educador. Eduque por palavras e por exemplo, tá bom? Olha só, o rei, ele deve agir como um rei. O pai deve agir como um pai. Se você é pai e não age como um pai, alguma coisa está errada. Como vocês jovens falam, não é? Algo de errado não está certo. O filho deve agir como filho. O servo, o empregado, agir como um empregado, certo? Uma harmonia social. A sociedade melhora quando ela está harmonizada. Essa reflexão abre para o quarto palavra-chave. Poder e autoridade. Gente, poder é uma coisa, autoridade é outra. O poder, digamos assim, é um título. A autoridade é uma virtude. Eu posso ser um grande governante no que diz respeito ao poder, ter um título, presidente, governador, prefeito, mas não ter autoridade. As pessoas olham para mim e não têm nenhum respeito por mim, porque eu não sou, né? Eu não sou digno do cargo que eu ocupo. Eu não ajo com dignidade. Eu torno o meu cargo, o cargo que estou ocupando, um cargo de segunda categoria por causa das minhas ações, né? Eu não sou digno. Eu diminuo, rebaixo moralmente o meu cargo, tá bom? Quando eu faço isso, eu vou perdendo a autoridade e não percebo, tá? A autoridade ela é necessária para dirigir uma sociedade. Se você é uma pessoa grossa, uma pessoa mesquinha, que fala palavrões, que não se veste bem, que se junta de pessoas grossas, mesquinhas, e você é um governante, você não tem dignidade para ocupar o cargo. E você vai perdendo a autoridade. Você continua no poder, o poder é meu, mas as pessoas dão para você e não dão a mínima, menor bola para você, e até começam a criar apelidos para você, porque você baixou o nível. Você recebeu um apelido vergonhoso porque você baixou o nível político no Brasil, tá bom? Então, se tivesse mantido um nível, certo, um patamar elevado na dignidade do teu cargo, jamais receberia um apelido baixo, ralo e vergonhoso. A culpa é sua, está bem? Que baixou o nível da política no Brasil, tá bom? Todo governante, ele deve ter amor e autoridade, como os pais, para inspirar a obediência. Autoridade e amor, interesse pelas pessoas. Em suma, o soberano deve ser bom e o servo leal, o pai deve ser amoroso e o filho respeitador, o homem deve ser justo, e aí entra uma questão machista, a mulher obediente, tá bom? Temos também, ó, a piedade filial, que eu já falei, o filho respeitar o pai, e a tradição, não é? Ensinar o indivíduo as regras de comportamento correto e o seu devido lugar na sociedade, que é regulado por 5 relações, não é? Entre o senhor e o servo. O senhor mandar no servo, o servo obedecer ao senhor. Pai e filho, o filho ser submisso ao pai. Velho e jovem, o jovem ser submisso ao mais velho.
Homem e mulher, aqui entra uma conotação machista. A mulher ser submissa ao homem. Amigo e amigo, não é? Se há uma hierarquia entre eles, um deve ser submisso ao outro ou manter uma relação harmônica, né? É a tradição. Para Confúcio, a tradição é muito importante. Você deve ver o seu lugar na sociedade, certo? E aí, para termina a nossa aula, o culto aos antepassados. Já sabemos que não há adoração de divindades e não existe noção de vida após a morte no confucionismo. Então, o que vem a ser, professor? O culto aos antepassados é um ritual social. É um ritual social. Ele era promovido e praticado por Confúcio. Foram construídos templos onde se realizavam ritos de sacrifício aos mortos. Mas a adoração aos antepassados não adquire aqui um caráter sobrenatural. Ó. É uma prática de veneração do espírito, da memória dos mortos pelos familiares, em sinal de gratidão e respeito. É uma forma de manter o respeito pela história. Quando eu cultuo os antepassados, eu estou mantendo viva a tradição do meu país, tá bom? O confucionismo crê que o espírito dos mortos pode controlar o êxito dos indivíduos, com prosperidade, filhos e harmonia. Porém, esse espírito dos mortos depende da atenção. Então, se depende da atenção, é porque ele tem que ter sua memória resgatada. Resgatar a memória é ancestralidade. Só que é uma ancestralidade diferente, não é? Que ela não é sobrenatural. A família, ela deve prover tudo o que for necessário para que os falecidos vivam como os vivos. Ou seja, colocar no túmulo alimento, armas de guerra e diferentes utensílios. Sem oferenda, os espíritos virão como fantasmas e trarão males aos filhos. Ou seja, se você não respeita o passado, não respeita a tradição, você não tem presente e tampouco tem futuro. É por isso que se fala, né? Um país sem memória é um país sem presente, é um país sem futuro, tá bom? Vamos pular essa pergunta, chegar à revisão da nossa aula. Hoje nós aprendemos muita coisa sobre o confucionismo. Aprendemos primeiro que é um conjunto de pensamentos, regras e rituais sociais desenvolvidos por Confúcio. Aprendemos também que não há igrejas, não há adoração de divindade e não existe a noção de vida após a morte. Sendo assim, o confucionismo não é uma religião como nós ocidentais entendemos. A gente olha para o confucionismo e vê como uma filosofia de vida, tá bom? Confúcio deixou bem claro, se você não consegue se relacionar com os vivos, por que você se preocupa com os mortos? Ou seja, o confucionismo ele reza pela harmonia entre as pessoas, harmonia social, me relacionar bem com as pessoas. Um dos ensinamentos para me relacionar bem com as pessoas é a regra de ouro. O confucionismo, ele possui uma forte dimensão ética e ele prega 5 virtudes essenciais: o amor ao próximo, a justiça, o cumprimento de regras de conduta, a autoconsciência da vontade do céu, buscar o melhor caminho, a sabedoria e a sinceridade desinteressadas. E, por fim, a adoração aos antepassados, que é muito mais um culto, um ritual voltado à tradição, à memória, uma espécie de ancestralidade. Em nossa próxima aula, mais uma religião chinesa, agora o taoísmo, que foi fundada por Lao Tse, que vai ter alguns pontos de choque com o confucionismo, por exemplo, nessa concepção de vida após a morte. Espero que tenham apreciado. Até a semana que vem. Abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!